É bom que assim não tem desculpa para ninguém dormir à tarde, né? Não tem desculpa. Mas então vamos aproveitar a tarde, porque quando a gente percebe já foi embora. Vamos aproveitar a tarde porque eu tenho certeza que Deus ainda tem muito para nós nessa tarde de hoje. Padre Léo ensinava, e tem um livro bonito, é um dos que eu mais gosto. Chama-se Experienciar Milagres. Padre Léo diz nesse livro, até indo na contramão do conceito de milagre, né? Do conceito usado, por exemplo, pela igreja. Agora mesmo eu acabei de vir de um momento de oração onde eu clamei por um milagre. Onde eu fiquei muito comovido com a situação da mãe que veio aqui agora. E eu clamei pelo milagre. E esse milagre que eu clamei, ele tem que ser comprovado não pela igreja, é estranho isso. Ele é comprovado pela ciência. Porque do ponto de vista da ciência, do ponto de vista humano, já não tem mais nada o que fazer. Uma mãe com um filhinho de 2 anos e uma filhinha de 1 ano. Quando estava com 7 meses de gravidez, da segunda gravidez que chegou assim de forma inesperada. Toda gravidez é inesperada, né? Mas sim. Depois de uma criancinha de 1 ano ficar grávida. Depois de 7 meses, uma gravidez de risco, bem cuidada, porque já com quase 40 anos, 39 anos. Aos 7 meses descobriu um câncer agressivo, que já tinha tomado ossos, rins, ovário, útero e o colo do reto. O médico dava 3 meses. Isso retirando a criança aos 7. Retirou a criança, desculpa falar assim, né? Fez cesárea, pôs na incubadora e ela começou o tratamento. Uma cirurgia de mais de um dia, numa junta médica, no Sírio-Libanês em São Paulo. E começou imediatamente quimioterapia. Já viveu milagre, porque para quem tinha 3 meses de vida, já tem 1 ano e meio. Só que o câncer, ela é uma luta todo dia, ela faz quimioterapia diária, aquela quimio diária com catéter. E já está 1 ano e meio nessa luta, vivendo um dia de cada vez. Só que agora voltou com muita agressividade. E o médico disse, vamos lutar até onde dá, mas que você esteja ciente de que não tem nada o que fazer. Vai se preparando e vai entregando. E aí ela rezando, vivendo um dia de cada vez, porque com uma criança de 2 anos, uma de 1, aí semana passada, ela quase não vê televisão, assistindo a Canção Nova. Ela... pode sentar que eu acabei falando demais. Não era isso que eu ia falar, mas tudo bem. Vendo a Canção Nova, ela escutou o Dr. Rock falando que uma das coisas que ele tem certeza é que o Padre Léo ia interceder por muitos doentes, sobretudo com doentes de câncer. Quando ela ouviu isso, ela ficou com aquilo na cabeça. Foi dormir com aquilo na cabeça, e aí acordou com o meu nome no coração dela. Ela não sabe se ouviu o Dr. Rock falar, não sabe se alguém comentou quando ela falou do Dr. Rock. Ela só sabe que acordou com o meu nome. E aí ela entrou em contato na Canção Nova
conseguiu lá em São Paulo falar com o padre Valdinei. Aí o padre Valdinei, que tem meu telefone, me ligou essa semana e falou assim: olha, eu estou mandando uma pessoa muito querida aí, ela vai começar um tratamento de câncer, e se você puder dar uma bênção para ela, como se fosse para nós aqui, porque a gente queria muito que ela recebesse uma bênção de vocês aí. Falei, não, eu dou um jeito, pode vir. Só que quando ela chegou, ela é aqui de Blumenau, e começou a contar, eu falei, ela já é um milagre. Por isso que eu me lembrei desse livro do Padre Léo, porque o Padre Léo vai na contramão do milagre. Eu falei para ela que eu partilharia com vocês, porque a gente pudesse hoje rezar por ela. Porque eu rezei, dei a unção dos enfermos, fiz o que estava no coração dela, dei a relíquia do Padre Léo, rezamos com a relíquia do Padre Léo, dei toda a unção dos enfermos e clamamos pelo milagre. E esse é um milagre, só um milagre. Só um milagre. Agora é hora do milagre. Ela está em paz no coração, não tem medo da morte, tem uma boa experiência de fé religiosa. A única coisa que ela diz, padre, se Deus quiser, for da vontade dele, me dar mais tempo, eu quero, para poder cuidar dos meus filhos, da minha família, um pouco mais. Então está nas mãos de Deus. E eu, desde que assisti aquele programa, tenho no coração que, pela intercessão do Padre Léo, a graça virá pela vontade de Deus. E aí eu falei para ela que eu estou hoje aqui à tarde, com muitas mães que oram, e que nós íamos rezar e clamar por ela. Padre, nós temos um costume no grupo fundador. Toda vez que precisa de um milagre, nós nos ajoelhamos. E nós podíamos nos ajoelhar e clamar, porque o nosso primeiro milagre foi clamar pelo rim para o Mateus, de uma criança de até 5 anos de idade. E o milagre veio. A gente, na época, não sabia que estava pedindo a morte de outra criança, mas, porque para alguém doar um rim, alguém tem que morrer. Mas isso foi muito importante para nós, porque nos deu uma fé muito grande. Então, eu queria convidar esse exército de mãe que ficasse de joelhos. Marcela. Então vamos clamar juntos, pedir ao Senhor. Nós já pedimos, na verdade, eu também já tomei posse do milagre. Nós tomamos posse, Senhor, desse milagre. Clamamos pela vida dessa mãe, Marcela. Rezamos pelas 2 crianças que precisam dessa mãe. Rezamos pela família e sabemos, Senhor, Tu dissestes na Tua palavra, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Tu que passastes pela vida de tantos enfermos, tantos doentes, e o milagre veio. Tu que fizeste, Senhor, e é a passagem mais forte que me veio quando eu rezava pela Marcela, por essa mãe, a hemorroísa, que também estava numa situação de fatalidade, desenganada, já há 12 anos, e só de tocar na orla do teu manto, ficou curada. Marcela hoje toca não apenas o teu manto, mas a tua glória, a tua força, o clamor da tua igreja, porque é a tua igreja que reza agora. O Papa Francisco repete tantas vezes que a igreja é mãe, e aqui tem mães que representam o corpo místico de Cristo clamando, assim como ouvistes, Jesus, a tua mãe tantas vezes. Ouve agora, junto da tua mãe, outras tantas mães pedindo, clamando pela Marcela, clamando pelo milagre, Senhor, nós estamos. Eu quero pedir, não só pela Marcela, mas eu quero te pedir, Senhor, por essas 2 crianças tão pequenas. E eu queria lembrar, Jesus, que o Senhor foi um órfão. A história diz
que em torno aí de 15 anos, talvez um pouquinho mais, o Senhor sentiu a perda de um pai, com toda a sua divindade. Por isso, Senhor, como filha, eu queria pedir por essas duas crianças. Senhor, nós não te pedimos muito, pedimos anos para que essas crianças não fiquem órfãos tão jovens. O Senhor sabe, Senhor, a importância da figura materna. Quanto marca a vida de um ser humano a falta de uma mãe. Sabe, Senhor, enquanto o padre falava, o meu coração ardia por essas duas crianças. Essa mãe pode estar em paz, mas essas crianças não sabem o que vem pela frente. E com coração de filha, eu quero te pedir, vem em socorro dessas crianças e dai alguns anos para que essa mãe possa, pelo menos, encaminhar essas filhas. E se for de tua vontade, Senhor, dai-lhe uma ditosa velhice, que ela possa ter e contar este milagre do Padre Léo para todas as pessoas, para que passe de geração em geração e que para nós fique marcado no nosso coração que nada é impossível para Deus. E quando um grupo de mães tem a coragem, levanta a sua mão. Quando nós temos coragem de levantar as mãos e pedir ao céu que se abra, comecem mesmo imaginando o céu se abrindo e as graças sendo derramadas. E é isso, Senhor, que nós te pedimos. O Senhor sabe o nosso coração, mas o que vem forte no meu coração é uma ditosa velhice. Amém, Senhor. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, Intercedei por nós. eu também nesse dia de São José quero pedir por esse esposo, o esposo da Marcela. Como foi gratificante no dia de São José ver ele com as duas crianças no colo, sendo suporte para essa esposa, estando ali, juntos. Então, que São José o abençoe hoje, como marido, como pai, dando o dom da fortaleza. Amém, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora sim. Ele já realizou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso. E, como eu dizia, isso é milagre. O milagre oficial, ele é confirmado mais pela ciência do que pela própria igreja, né? A recomendação é que de preferência tenham-se muitos médicos para que possam testemunhar. Mas o Padre Léo dizia no Experienciar Milagres que milagre é muito mais que isso. Milagre é um Deus que age na nossa vida constantemente, onde Ele jamais nos deixa, jamais nos abandona, como ensina o irmão Lourenço da Ressurreição, nos faz perceber que estamos constantemente na sua presença. E a partir daí, tudo se abre aos nossos olhos como graça de Deus, como um verdadeiro milagre. Como um milagre é, por exemplo, você, por qualquer que seja o motivo, cortar a boca, escovando o dente, e no outro dia, sem fazer esforço nenhum, ver tudo cicatrizado. Milagre da vida que corre, da força de Deus que sustenta a vida. Mas a gente precisa ter olhos para perceber os milagres,
a ação de Deus na nossa vida. A ação de Deus. E o homem, a mulher de fé, uma mãe de fé, tem olhos para ver milagres acontecendo. E é isso que o Senhor nos convida essa tarde. Então, temos muito ainda pela frente. Milagres ainda para tocar, milagres para experimentar, que vai além do sobrenatural, que na convivência, naquilo que vai acontecendo ao nosso lado, Deus vai agindo e tocando a nossa vida, a nossa existência. Por isso, se abra ao milagre, se abra à ação de Deus, principalmente em Betânia, para você. Agarra. Tem uma tia que é da Universal, ela usa a expressão, agarra a bênção. Ela sempre diz, agarra a bênção. Então, agarra a bênção. Agarra a bênção, né? Não deixa passar a bênção. Temos muita coisa pela frente. Abra aí a sua Bíblia. Agarra a bênção. E ela é da Universal mesmo, mas é a tia que mais rezou pela minha ordenação. Olha que interessante. Orou, que mais orou pela minha ordenação. Agarra a bênção. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 8, para que a gente possa experienciar milagres nessa tarde. Ver esse Deus agindo na nossa vida. João capítulo 8, dos versículos 3 a 11. Evangelho de São João, capítulo 8, dos versículos de 3 a 11. Você também já ouviu, já conhece bem esse texto. Vou lê-lo. João, capítulo 8, versículo 3 até o 11. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Isso é uma das perguntas que eu quero fazer a Deus quando eu chegar no céu. Senhor, o que o Senhor escreveu? Vocês nunca tiveram essa curiosidade? Eu tenho essa curiosidade. O que será que ele escreveu? Porque mexeu muito com eles. Mas se eu chegar lá, e se Deus quiser chegarei, quero perguntar. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Tinha um professor de exegese que disse que jurava que provavelmente Jesus escreveu os pecados deles no chão. Começou a escrever uns pecadinhos lá, eles bateram um olho e falaram: opa, peraí. Será? Eu tenho essa curiosidade. Mas ele diz que é só ilação dele, ele não é certeza bíblica não, é ele que imagina isso. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Olha que interessante. O evangelista faz questão de dizer isso,
que foram saindo um por um, a começar dos mais velhos. E aí a gente lembra de tudo, todo o significado da velhice no Antigo Testamento. O idoso é sinal de sabedoria. A nossa sociedade que distorce isso, mas no Oriente, né, o idoso é símbolo da sabedoria. Ditosos os cabelos brancos. Se fosse aqui em Santa Catarina, seria ditosos os cabelos loiros. Quanto mais idade, mais loira a pessoa fica. Não, não, é só curiosidade assim de quem observa. Então, ditosos os cabelos brancos. E aí foram saindo um a um. O que Jesus fez? Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Então ele levantou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Pergunto, já que não posso perguntar o que o Senhor escreveu com aquele dedo, pergunto a você: o que será que essa mulher sentiu? Ela que estava na eminência de ser apedrejada. Ela sabia, se ela foi pega em flagrante de adultério, ela sabia que ela estava condenada. Ela sabia que ela iria morrer. A sentença já estava dada, porque a lei de Moisés era clara. Eles foram até Jesus, não por benevolência, não por buscarem uma opinião ou dar à mulher um advogado, um paráclito. Eles foram até Jesus para poder prová-lo. Eles só usaram a mulher como bode expiatório, né? Como boi de piranha. A mulher sabia que ela estava sendo usada e que seria apedrejada. E no fundo ela esperava que Jesus dissesse que se cumpra a lei. O que será que essa mulher sentiu? É interessante que a atitude de Jesus já demonstra, porque não é Jesus não a evangeliza só com palavras. A ação de Jesus, os gestos de Jesus, o comportamento no Evangelho, uma coisa que nos ajuda na Léxio Divina. Preste atenção aos detalhes e ao comportamento de Jesus, para você poder imaginar. Jesus está abaixado, escrevendo no chão, e conversa com os doutores da lei, continuando abaixado. A um dado momento, Jesus inclusive abaixa a cabeça e continua escrevendo. A tal ponto, só levanta a cabeça para dizer para eles: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E continua escrevendo. A pergunta de Jesus é tão impactante que eles vão saindo um por um, a começar dos mais velhos. E Jesus continua sentado de cabeça baixa. Quando ele levanta a cabeça, o que ele faz? E vê que a mulher está sozinha, o que ele faz? Ele se levanta. E para que ele se levanta? Para ficar da altura da mulher. Para poder olhá-la nos olhos. Para poder se dirigir a ela. É um gesto por demais grandioso, se a gente leva em consideração que Jesus não poderia nem conversar com essa mulher sozinho.
É uma quebra total dos paradigmas e das expectativas daquele tempo e das expectativas daquela mulher. Ele foi ao encontro dela, olhou para ela e disse: onde estão os que te condenaram? Onde estão eles? Ninguém te condenou? Não ficou ninguém aqui para te jogar uma pedra? Eu lembrava com o padre Lúcio essa semana, que uma cena do Monty Python. Lembra dos comediantes ingleses chamados Monty Python? Tem uma cena muito interessante de um dos filmes que você chora de rir. Um filme sobre Jesus, eles fazem uma paródia sobre a vida de Jesus. E aí tem essa cena. E aí Jesus fala, todo solene, no meio daquela confusão: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E de repente, do meio da multidão, sai uma pedrada e atinge a mulher. Aí Jesus, meio apavorado, procura quem que tinha jogado a pedra. Aí chega lá e fala: mãe, por que a senhora foi jogar essa pedra? Era Nossa Senhora que tinha jogado a pedra. Quem não tiver pecado... Né? Eu achei uma intuição, está no filme do Monty Python. Então, veja, Nossa Senhora não estava naquele grupo, por isso eles saíram, todo mundo foi embora. Né? Quando ele se levanta, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: ó, você é importante para mim. Ele olha ela nos olhos, tem a oportunidade de olhá-la, e olhá-la como um ser humano, como alguém de valor. E nesse gesto, o que ela experimenta? O que ela sente? Se você pegar o Papa Francisco, e se você entrar no carisma do Papa Francisco, se deixar debruçar, se deixar envolver, melhor dizendo, pelas palavras do Papa Francisco, desde 2013, quando ele foi eleito, não fica muito difícil responder essa pergunta. Essa mulher experimentou o rosto da misericórdia de Deus. Jesus é o rosto da misericórdia de Deus. É a encarnação da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se encarna e se expressa no homem Jesus, nos gestos de Jesus, nas palavras de Jesus, na postura de Jesus, nas atitudes de Jesus. Então, essa mulher se sentiu amada. Para além dos seus pecados, vai em paz, eu também não te condeno. Porque Jesus não veio para nos condenar. Jesus veio para nos salvar, nos resgatar na sua misericórdia. Essa mulher experimenta a graça do perdão, a graça da reconciliação. E ela volta para casa, não justificada nos seus pecados, mas reconciliada no perdão que ela recebe. De tal forma que ela tem ali a oportunidade de voltar para casa e repensar a sua vida, repensar a sua história. O Papa Gregório VII associou depois, no final da Idade Média, essa pecadora a Maria Madalena. E acabou passando para a história, na verdade juntou as 3 Marias do Evangelho, menos Nossa Senhora, na figura dessa pecadora. Hoje, a exegese e os estudos bíblicos tendem a separar e sabe que não são a mesma pessoa. O que se sabe é que uma mulher que de fato era prostituta, porque ela foi pega em flagrante adultério, essa mulher, assim como tantas outras, experimentou o amor misericordioso de Deus naquele homem Jesus. Experimentou o perdão de Deus naquele homem Jesus.
experimentou a reconciliação. E aqui é uma reconciliação total. O verdadeiro perdão, ele produz em nós uma cruz. Porque ele nos reconcilia primeiro com Deus. O alto da cruz. Na mão direita, com a nossa família, com os nossos relacionamentos próximos, familiares, nossos laços, que fazem com que a gente se sinta por primeiro amado, faz que a gente experimente aquilo que nos faz humanos, como eu disse hoje de manhã, né? A família é esse lugar, deveria ser esse ninho de amor, como lembra a Amores Letícia, uma comunidade de amor antes de tudo, de amor e de fé. Do lado esquerdo, os outros, as outras pessoas, aqueles que passam pela nossa vida, aqueles que encontramos ao longo do caminho e que por qualquer que seja a situação, necessita de perdão, ou da gente perdoar ou de sermos por eles perdoados. A reconciliação com as coisas no pé da cruz, porque é preciso viver reconciliado com as coisas, com o mundo, com o íon grego, com tudo aquilo que existe e que nos faz estar em sociedade. Então vejam, são todas as dimensões. E eu sempre gosto de frisar que vocês sabem qual é o perdão mais difícil de se dar, né? O perdão mais difícil, que é aquele que mais custa, não é aos outros. O perdão mais difícil de se dar é a si mesmo. Então o convite dessa tarde é que você possa, como essa mulher, que bom que a exegese moderna separa, porque quando não se tem o nome, e isso é uma dica dos santos padres para se rezar a Léxio Divina, para se fazer a Léxio Divina, quando uma personagem não vem com nome, ela nos abre a possibilidade de colocar o nosso no lugar, de nós nos vermos materializados ali, quando a gente faz, por exemplo, a oração de contemplação de Santo Inácio de Loyola, os exercícios espirituais, ele faz esse convite da gente se colocar na cena do Evangelho e ali se perceber com quem que a gente se encaixa, com qual personagem. Nós estamos entre aqueles que estão ali para julgar e para julgar a mulher e jogar pedra. Nós estamos no lugar de Jesus que acolhe essa mulher. Nós estamos no lugar da mulher com toda a vergonha do pecado, porque ela chegou ali humilhada, certa de que seria condenada, certa de que seria apedrejada, porque objetivamente, o mínimo que ela conhecesse a lei, ela saberia que ela estava de fato fadada a ser apedrejada. Aonde você se encaixa nessa cena? E quando não vem o nome, os santos padres dizem, coloca o seu nome ali, coloque você ali. Então é bom que a exegese moderna separe e não seja Maria Madalena, para que não tenha um rosto definido e para que toda mulher possa, de alguma maneira, se enquadrar nessa experiência. Não por causa do pecado ou pelo pecado em si, porque pecadores todos nós somos. O catecismo da igreja diz que ignorar ou negar o pecado não resolve o problema, porque o pecado continua aí. É preciso tomar consciência de que somos todos pecadores, necessitados do perdão de Deus, necessitados da graça de Deus. Então, é esse exercício de poder ser alcançado por esse olhar de Jesus. Olha o contraste, esse contraste assim me chama muita atenção e me faz de fato rezar. Jesus fala com o corpo, ele se levanta para ir ao encontro dessa mulher.
ele fala com ela de igual para igual, respeitando aquela mulher. Ele não olhou uma prostituta, ele não olhou uma pecadora, ele olhou uma pessoa que precisava de misericórdia, que precisava ser chamada ao arrependimento. E aqui vamos fazer já uma outra distinção. A igreja quer arrependimento. Deus quer arrependimento, não sentimento de culpa. O sentimento de culpa não vem de Deus. O livro da Ângela ajuda muito. No livro sobre a superação, em Santa Catarina nós trabalhamos bastante esse livro. E como eu gostava, porque é uma oportunidade de fato de cura. Porque Deus não quer o sentimento de culpa. A culpa não vem de Deus. Aliás, quem gosta da culpa, diria o Padre Léo, é o encardido. Porque fica apontando o dedo para poder desanimar você, fazer com que você não tenha força de retomar o caminho. Deus quer arrependimento. Arrependimento é o reconhecimento de que eu errei, mas que eu sei que tem a mão de Deus que me segura, me levanta e me leva de novo a caminhar. Então, eu me humilho, como diz São Pedro na sua primeira carta, eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus. Isso é arrependimento. E humildemente eu peço perdão. Humildade, eu vou reconhecer que eu sou humus, que eu sou terra, que eu sou fraco, que eu sou de barro, que eu preciso, que eu tenho necessidade. Nada, eu vou deixando de lado aqueles mecanismos de defesa que faz dizer, não, eu não preciso, não, eu sou forte, não, a culpa é dele, de apontar a culpa sempre no outro, de transferir a culpa, não. Eu reconheço, Senhor, o meu pecado. O meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Lavai-me, Senhor, com um ramo de isopo, e eu ficarei puro. Mesmo que os seus pecados, diz a palavra, forem vermelhos como o carmesim, foi tema da quaresma na primeira semana, mesmo que os seus pecados forem vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Porque a misericórdia de Deus vai ao seu encontro. Porque Ele se levanta para ficar na sua frente, olhar nos teus olhos e dizer, vá em paz. Eu também não te condeno. Vá em paz, eu te perdoo. Então o convite dessa tarde é que você possa fazer, preste atenção, um profundo exame de consciência. Uma profunda reflexão sobre os seus caminhos, sobre os seus relacionamentos. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que você se relaciona com Ele? Será que você tem dado a Deus o que é de Deus? Será que você reconhece esse amor, essa misericórdia? Será que você de fato tem fé? Ou você se acostumou às coisas de Deus? Será que você trabalha? Sabe uma coisa que me faz pedir muito perdão a Deus? Uma frase, todos nós que trabalhamos muito nas causas de Deus, nas coisas de Deus, precisamos pensar nisso. Padre Deon tem uma frase que ele diz assim: Deus não sabe o que fazer com as nossas obras se Ele não tiver o nosso coração. Deus não sabe o que fazer com as nossas obras se Ele não tiver o nosso coração. O seu coração é de Deus? E aí, coração de Deus significa esse esforço que a gente faz para andar na sua presença, para fazer a sua vontade, para poder estar com Ele na fé, na confiança, no abandono nas suas mãos. Você diante de Deus. A mão direita. Mão direita é o que mesmo? Seus relacionamentos. Como que está? Como que você
tem se relacionado na sua família, na sua casa, com teu esposo, com os teus filhos, com os teus netos? Como é que você, mãe, se comporta ali, age ali? Será que você tem sido verdadeiramente um testemunho de fé dentro da sua casa? Ai, padre, eu tenho práticas, faço coisas, todo mundo sabe. Mas que Deus você tem passado? É esse Deus de Jesus Cristo? Um Deus que é amor e misericórdia? Ou é um Deus duro, julgador, que aponta os pecados, que cobra, a ponto de afastar aqueles que são seus da presença de Deus? Outro dia um filho falava para a mãe, isso foi verdade mesmo. O filho falava para a mãe desse jeito. Claro que se fosse eu que falasse para mim, eu acho que eu perdi os dentes. Mas em todos os casos, o filho falou para a mãe. O filho falou assim para a mãe: Mãe, eu prefiro ser ateu. Porque se Deus foi esse Deus que a senhora diz, e que em casa faz tudo diferente, eu prefiro não ter. E isso acontece muito quando a gente diz uma coisa, mas na intimidade faz outra. Aí ela diz: esse Deus, esse aí? Ele diz: esse Deus, esse aí? Um dos fenômenos que tem acontecido, estamos em família, então posso dizer. Um dos fenômenos que tem acontecido muito nas novas comunidades, e que é hoje um grande desafio. Muitos filhos de consagrados que correm de Deus. E põem a culpa nos pais. Isso não é para nos dar sentimento de culpa, não, hein? É para nos fazer refletir. Por quê? E o parâmetro é quem? Jesus. Olha a atitude. Olha alguém que se levanta. Olha alguém que vai ao encontro do outro. Olha alguém que não impõe julgamentos. Olha alguém que não olha com o olhar dos julgadores, com o olhar dos apedrejadores. A nossa igreja, diz o Papa Francisco, está cheio de fariseus papa-hóstias. Olha a expressão que o Papa Francisco usou outro dia. Os fariseus papa-hóstias. Então, que a gente possa fazer nosso exame de consciência. Saiba que o primeiro ouvido que escuta o que fala é de quem fala, né? É o primeiro ouvido que escuta. O lado esquerdo, as pessoas. Meu Deus, como nós precisamos rever os nossos relacionamentos, a forma com que a gente testemunha, a forma com que a gente anda, sobretudo testemunhos de misericórdia, de perdão, a capacidade de amar e perdoar, a capacidade de, muitas e muitas vezes, não levar adiante as picuinhas. Como precisamos de um testemunho de Jesus Cristo mais leve no nosso tempo, que seja de fato capaz de tocar o coração das pessoas. Papa Paulo VI tem uma frase que eu tenho uma reflexão que eu gosto muito. Ele diz assim: olha, o mundo moderno não escuta mestres. Ele escuta testemunhas. E se escutar um mestre é porque antes ele foi testemunha. Então,
O que o mundo precisa é de testemunhas, não de mestres. Paulo VI. Como está o seu testemunho junto dessas pessoas? Sobretudo no que se refere ao amar e ao perdoar. Se você tem alguém que precisa perdoar, hoje é o dia, é a hora. Traga no seu coração, na sua mente, seja da sua casa, da sua família, seja do seu convívio, do seu relacionamento, perdoe. Tome a decisão, libere perdão. O perdão é uma decisão. Depois você trabalha o sentimento. Perdoar, às vezes é perdoar quem não merece. Às vezes, objetivamente, a pessoa não merece. Mas, para amar por completo, porque perdoar é doar-se por inteiro, per é completo, é um círculo, uma circunferência, um perímetro, né? É uma esfera completa. Então, perdoar é amar por completo, por inteiro. Então, para que você possa amar por inteiro, como Jesus ama, como Deus ama, você perdoa aquele que não merece. É a lógica que eu dizia de manhã, de quem ama ágape, capaz inclusive de dar outra face. Então traga a pessoa, libere perdão, depois você trabalha o ressentimento, a mágoa, que possa entrar. A palavra diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, a vossa raiva, o vosso ressentimento, nem deis lugar ao demônio. Podeis irar-vos, podeis sentir raiva, isso pode, contanto que não pequeis. Olha que bonito. O sentimento é outra coisa. Sentir não é pecado, né? Sentir não é pecado. As coisas. Como está o seu relacionamento com as coisas? Com os bens materiais, com o dinheiro, né? Eu gosto muito da pregação do Padre Léo. Eu nunca revi o vídeo, mas eu tenho bem vivo na minha memória: buscai as coisas do alto. E ele dizendo: se você tivesse que carimbar os seus bens com um carimbo do céu, um carimbo do inferno, o seu dinheiro vai carimbo de céu ou carimbo de inferno? O uso que você faz das suas coisas vai carimbo de céu ou carimbo de inferno? Lembra do evangelho de quinta-feira? Do rico? Eu acho ótimo aquele rico. O rico avarento, que vê o pobre na porta, passando fome, cheio de ferido, o cachorro lambendo e não faz nada. E depois de morto ainda continua orgulhoso, avarento, porque a linguagem dele é: ô pai Abraão, manda Lázaro voltar lá em casa. Manda Lázaro molhar o dedo. Nem depois de morto o carcará se converte. Continua casquento, sabe? É disso que o Senhor está falando. Não é porque ele é rico, é porque o coração dele é duro, vocês entendem? Então, carimbo de céu ou carimbo de inferno? Você com você mesmo, para a gente acelerar. Esse perdão difícil de se dar. Hoje é um dia para você rever a sua história pessoal, e se perdoar. Olhar todo, aproveite que você está em Betânia, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de afeto, nesse lugar de cuidado, nesse lugar de poder arrancar as máscaras, nesse lugar de poder rasgar o coração, nesse lugar de oportunidade de você poder livremente, longe da sua casa, de tantas outras coisas, outras amarras, rasgar o coração diante de Deus. Quem sabe é o dia daquela confissão, para tirar de dentro aquilo que você nunca teve coragem de falar, teve coragem de dizer.